Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Melhor, abra no livro de Esther. Hoje eu quero pregar debaixo da confirmação do Espírito Santo de Deus, no livro de Esther. Glórias a Deus. Esther capítulo 5, Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, e no versículo 5, meu Deus do céu, a hora anda rápido, muito rápido. Esther capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Aquele que pudesse colocar de pé, faça isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diz assim a palavra de Deus: ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu. O seu filho era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, benjamita, que havia sido levado de Jerusalém aos cativos, que havia sido levado com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Hadassa, isto é, Esther, filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai, nem mãe, e foi criada formosa, bela, e morrendo o pai, a sua mãe, Mardoqueu tomou como sua própria filha. Levante o seu exemplar para os céus. Diga: Senhor Jesus, aqui está o exemplar santo. Diga, pessoal, aqui está o exemplar santo. Fala conosco através da tua palavra. Nessa noite eu vim receber a minha vitória por intermédio da tua palavra. Podem assentar, bate as palmas e dê glória a Deus. Pode glorificar com alegria, porque Jesus está aqui, aleluia. Queridos irmãos, eu tive tentando trabalhar na minha psicologia alguma palavra, mas eu não consegui encontrar. Confesso que lutei, procurei, cacei, não conseguia fazer algo que vinha de ser assim aplausível, talvez para mim, né? Mas para Deus tem que ser do jeito dele. E hoje o Senhor tem uma palavra para nossas vidas. Para mim falar sobre esse texto, que é um pouco dificultoso, porque é um texto considerado como texto diminuto. O que é um texto diminuto, pregador? É um texto pequeno, mas com grande conteúdo inserido nas suas páginas. Esse texto diminuto, ele estava inserido dentro das 5 Megilás. O que era Megilás, ou seja, Megilotes? Os 5 livros que eram lidos nas festas judaicas, de costume judaico. O primeiro livro que era lido no começo da festa, que era começando com a festa de Pentecoste, era o livro do Cântico dos Cânticos. Eu disse aqui que Cântico dos Cânticos significa Shurá Shiri no hebraico.
E ele é considerado como Merigote, e também é considerado como a festa do Cordeiro Pascal, que era ali do livro de Cantares. Diga glória a Deus. O segundo livro que era lido era o livro de Ruth, que eles estavam agradecendo a Deus pela colheita, chamado Festa do Pentecoste, porque Deus tinha feito crescer a planta, meus irmãos. Deus tinha revigorado os frutos. Deus tinha concedido para os lavradores obter vitória com seu plantio. Então aqui estava o dia do agradecimento por toda a benevolência de Deus. O terceiro livro era o livro de Lamentação. O livro de Lamentação, ele era lido, sabe por quê? Porque era um livro que representava lamentos, choro e luto. Que foi a época em que Nabucodonosor entrou forçadamente na cidade e conduziu o povo para a terra de Babilônia. O quarto livro que era lido era o livro de Eclesiastes, que é considerado o livro do Sucote. E o último livro que era lido era o livro de Esther. Esse livro de Esther é considerado como Purim, porque ele trata-se de um grande livramento que Deus deu para aquele povo daquela época. Para mim está introduzindo, meus irmãos, esta palavra aqui, nesta noite. Eu vou ter que fazer alguns panos de fundo. Como que aconteceu isso aqui? No ano de 606 a.C., Nabucodonosor conseguiu abater o poder da Síria. Em 722, Israel deixou de ser nação porque prestaram adoração e reverência a deuses, ídolos pagãos. Em 606, Deus mostra para os homens e mulheres de Deus, incluindo Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ele já estava profetizando que as malhadas iam faltar e que Deus ia entregar a nação na mão dos seus inimigos por causa de adoração pagã. E nesse ano de 606, Nabucodonosor, juntamente com Nabopolassar, invade a terra do Egito, que dava auxílio para a terra de Israel, e abateu o faraó Neco. Então quer dizer que Judá confiava na força dos carros, Judá confiava na força dos cavalos egípcios. Só que o salmista Davi não aceitou e disse, no livro de Salmo, capítulo 20, no verso 7, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor, aleluia. Mas na verdade não era essa. Aqui estava uma sofisma, porque Israel sabia fazer culto, Israel sabia ministração, Israel sabia apresentar oferta para Deus, mas eles estavam vivendo um período chamado sofisma. O que é isso, pregador? Sofisma? Sofisma é uma palavra grega que significa aparência verdadeira, mas porém no fundo mentiroso. Eles estavam entregando o culto no dia da festa, eles choravam no dia das festas, eles rasgavam, vestiam de pano de saco, passavam cinza na cabeça, mas quando passavam 5 meses lá, eles voltavam para os seus ídolos e derramavam novamente em ídolos pagãos as suas adorações. Então no ano 606 a.C., Nabucodonosor invade, juntamente com Nabopolassar, e durou essa invasão 3 invasões. A primeira invasão ele atributou à nação, porque a primeira impressão que Satanás quer deixar no povo de Deus é o povo de Deus atributado. Sabe o que é isso? Iniquidade. Porque a iniquidade ela não é o mesmo que o pecado.
O pecado, a palavra diz lá no livro de 1 João, no capítulo 2 e no versículo 1: Filhinho, todavia eu vos digo para que não vos peque, mas se pecarmos, temos junto do Pai o advogado justo, Jesus. O pecado, meus irmãos, todos nós cometemos pecado, todos nós somos incumbidos no pecado. Por isso que o Filho de Deus se manifestou. Mas a iniquidade não. A iniquidade é uma prática rotineira, contínua. Por isso que Jesus falou assim: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Pessoas que são envolvidas com iniquidade, ele erra hoje, pede perdão, amanhã faz de novo, pede perdão, depois da manhã torna a fazer de novo, e ele não consegue se safar, porque a iniquidade virou hábito construtivo do seu caráter. E era o que estava acontecendo. Eles fizeram uma aliança agora com Nabucodonosor. Pena que não vai dar para me introduzir a mensagem do jeito que deve ser feita. A mensagem de vigília. Eles fizeram um atributo. Agora o atributo que eles pagavam para o Egito, agora eles estavam pagando para Nabucodonosor. Aí o rei Joaquim foi levado, furaram o olho de Joaquim, aí ele entrou o outro filho Joaquim, furaram o olho dele, mataram ele também e deixaram Jeconias. Foi falado aqui na mensagem. Jeconias era o Zedequias. Esse Zedequias era um rei marionete. Ele trabalhava em serviço do reino, mas o coração dele era babilônico. Quantas pessoas estão dessa forma no nosso meio, trabalhando para o reino, mas com o coração pertencente lá fora? E aconteceu então que Nabucodonosor ele invade. A primeira vez ele leva 600 jovens, entre eles Daniel, Azarias, Mesaque, Sadraque e Abednego. Porque essa primeira leva ele queria levar só o sábio, só quem tinha condição construtiva, quem tinha autoconhecimento, era a classe alta. A segunda leva, ela se deu em 558, quando ele levou, que nos fala em 2 Reis, no capítulo 24, no versículo 14, 15, que ele levou boieiro, terreiro e agricultor, e entre eles estavam Mardoqueu, Jair e Miel, na qual eu irei falar sobre eles aqui, que era a família de Hadassa. Esses aqui, eles eram da tribo de Benjamim, eles eram da tribo de Saul, eles eram da tribo de Saulo. E a terceira leva, eles não levaram, eles deixaram a cidade toda quebrada, quebrou o muro da cidade, pôs fogo nas casas, destruiu o templo. E nesse interlúdio Nabucodonosor morreu, e veio um sucessor que era depois de Nabucodonosor, que antecedeu o seu trono, chamado Nabonido. Esse Nabonido, ele não teve que fazer guerra, ele não teve que suar a camisa, ele já pegou o reino pronto. E porque ele pegou o reino pronto, ele não valorizava o reino, e o reino virou uma bagunça. Mas acontece que ele morreu e entrou pior do que ele, chamado Amel-Marduk. Amel-Marduk também não estava nem aí, nunca teve que lutar para fazer guerra, para conquistar alguma coisa. Porque aquele que não tem que lutar, ele não valoriza o que tem. E o reino dele então passou, e veio o outro, agora esse era diferenciado. Esse eu dou atenção especial para ele, porque me identifico com ele. Certo que eu não faço o que ele faz, mas certo que alguma coisa dele me atrai. Ele chamava Nabonido. Esse Nabonido era estudioso. Ele tinha acesso nas livrarias da antiga egípcia, das livrarias egípcias. Tanto é que ele fazia curso no Egito e levava sabedoria para dentro de Babilônia. Todos os projetos que foram traçados com grandes detalhes foi arquitetado por ele. E um certo dia ele não se conteve
por grande sabedoria e conhecimento que ele tinha, ele resolveu então voltar definitivamente para o Egito, mas ele elegeu seu filho para ficar no controle do reino. Senta, meu filho, no reino e faça o que você entender no reino. O reino agora é seu. Entregou o reino na mão do filho dele, chamado Belsazar. E Belsazar pegou o reino num dia comemorativo de uma deusa chamada Íris. Essa deusa lá no Egito, ela era chamada de estrela. Lá na época de Jezabel, ela era chamada de Astarote. Na época de Nabucodonosor, o nome dela era Estar. Agora, na época de Belsazar, ela ganhou o nome de Ísis. E por causa que essa Ísis era uma deusa da festividade, ele resolveu fechar tudo dentro da cidade, 7 dias de festa. Dentro da Babilônia tinha 12 prostíbulos. Fechou as portas dos comércios e abriu a porta dos prostíbulos para comemorar a grande festa da Estar, que era a Ísis. E eles fizeram uma bagunça dentro do reino, com animal, com criança, todo tipo de bel prazer que Deus repugna estava lá naquela festa. E no último dia da festa, o rei fez algo que ele nunca deveria ter feito. Ele falou: eu estou me sentindo imundo por tudo que aconteceu na festa, eu estou me sentindo sem caráter. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma daquelas taças que foram trazidas do templo de Jerusalém, para nós finalizar o 7º dia bebendo vinho nessa taça. Ah, meus irmãos, quando você mexe com a igreja, está tranquilo. Quando você mexe com o pastor, está tranquilo. Quando você mexe com a serva de Deus, está tranquilo. Mas quando você tenta tocar naquilo que é consagrado para Deus, as coisas começam a mudar de direção. Sabe o que eu tenho para dizer aqui nessa noite? O inferno ateia, Satanás combatia todos os demônios para tocar em você, mas você não. Você está quebrado, mas você tem dono. Você está ruído, mas você tem dono. Talvez você não tenha nome de voltar, mas o seu dono te protege. E alguém levanta na festa: rei, não faz isso. O dono dessa taça, sabe o que ele fez? Um certo dia eles pegaram Mesaque, Sadraque e Abednego, porque não quis curvar diante da imagem de Nabucodonosor, jogou dentro do fogo, aumentou a fornalha 7 vezes mais. E o curioso Belsazar, o que aconteceu? Nada. Como? O dono da taça entrou com eles no fogo. O dono da taça está no meio do fogo, porque ele é um Deus de fogo, e o fogo é tudo que ele gosta. Aleluia. Rei, não faça isso. Sabe por quê? Um certo dia eu me peguei olhando para Nabucodonosor andando no jardim. E ele andando no jardim, considerando as beldades que ele tinha feito com obra das suas mãos, começou a bater no peito e falou: ninguém faz uma coisa dessa, a não ser eu. Sabe o que Deus fez? Deus fritou o chip da sanidade mental, tirou o raciocínio dele, cresceu as unhas, cresceu os pelos. Ele foi comer capim lá no pasto que nem um bicho, por causa que ele quis tirar a glória de Deus. Não faça isso. Aí o rei fala: cheio de vinho, cheio de cachaça. Quer saber a história passada? Não. Eu vou começar a minha própria história. Busca lá. E foi lá o eunuco buscar as taças, meus irmãos. E a taça chegou dentro da sala. Na hora que a taça chegou dentro da sala, alguns estudiosos dizem que desceu uma nuvem no meio certinho da sala, e no meio daquela nuvem saiu uma mão incandescente de fogo e começou a escrever na parede do rei. Todos os satrapas que estavam presentes, juntamente com os 1000 príncipes
príncipe ficou observando o movimento do dedo incandescente, escrevendo com brasas incandescentes na parede. Menino, Tekel Parsi. O rei começou a tremer que nem vara verde. Aquela mão incandescente sumiu para dentro da nuvem, e a nuvem veio para cima da mesa e sumiu. E o rei ficou tremendo, todo amarelado, queria encarar o dono da casa, mas a mão do dono da casa colocou pressão psicológica nele. Aleluia. E o que aconteceu? Eu quero que alguém saiba disso aqui. Isso aqui tem que ser lido. Eu vou dar o que a pessoa quiser. Eu vou gratificar. Alguém falou, eu sei quem lê aquilo ali. Eu já vi essa letra escrita nos pergaminhos de Daniel. Vamos lá buscar ele, porque ele vai saber interpretar. Daniel entrou lá, ele falou, o que está escrito aqui? Aqui está escrito, Mené, Tekel, Parsi. Não, mas o que é isso? Ó, Mené, seu reino foi pesado. Tekel foi achado em falta. Parsi, ele será tomado e passado para outro rei. Mas quando será isso? Agora. Sabe o que estava acontecendo naquele exato momento? Os persas já estavam mudando o desvio do rio Tigre para outro lado, para eles entrarem na Babilônia pelos fundos, pelo jardim de Nabucodonosor. E eles entraram pelo jardim de Nabucodonosor, tomou o reino de Nabucodonosor, um reino que trazia duas bandeiras, que eram os medos e os persas, o rei Dario e o rei Ciro. E eles entraram então, meus irmãos, e fizeram um decreto com o povo judeu: a partir de hoje não teremos mais cativo, vocês podem voltar para as suas terras natal. Mas aqueles que viram a beleza da Pérsia ficaram admirados e quiseram ficar no reino da Pérsia. É aí que começa a história de Radassa. É aí que começa toda a história de Radassa. Porque ali no meio daquele povo estava ali um homem chamado Jair. O outro homem era chamado Abiel. Jair era o pai de Mardoqueu. E Biel era o pai de Radassa. Não é aquela Radassa ali, mas pela fé dando posse. E eles então agora vai apresentar para o rei, que agora é o rei Dario, ou seja, o rei Assuero, que Assuero era um título arcaico, o nome dele era Xerxes. Xerxes tinha o costume de mudar nome, sabe por quê? Porque ele tratava-se desde a Antioquia até na Índia, eram 127 províncias conquistadas por eles, era escravo que não acabava mais. Ele falava, eu não sou acostumado a privar ninguém de suas liberdades, mas quem quiser ficar aqui, terá que trocar seus nomes. E ele olha para Mardoqueu e fala, olha, na época Mardoqueu, a Bíblia não fala, não achei outros tipos de documentação, como Mardoqueu chamava. Mas ele fala, da onde que você vem? Eu venho da invasão da Babilônia. E naquela época o nome das pessoas era colocado conforme o deus do lugar. E como o deus do lugar era Marduk, eles colocaram o nome dele de Mardoqueu. E essa linda moça é uma prima, minha sobrinha prima. No caso ela era filha de Jair, ela era filha de Abiel era filha de Jair era pai de Mardoqueu. Essa é a minha prima filha. Os pais, a mãe dela morreu, eu fiquei por conta de cuidar dela. Como que ela chama? Ela chama, na época lá era Isis. Era Isis. Então, como o Deus do lugar chamava Isis, eles colocaram o nome dela de Esther. Mas esse nome não era o nome dela. O nome dela era Radassa. E o tio dela falou, não revela que você é uma judia, porque pode mudar o foco dos planos de Deus. Não revela. E nisso o tempo foi passando.
E eu busquei mais a fundo para saber como que aconteceu todo esse trajeto. Esse trajeto aconteceu quando o rei resolveu a dar uma festa. Irmão, foi uma festa de 6 meses, 180 dias. Imagina que festa. Vinho sem exceção, comida à reveria, todo tipo de porcaria tinha no meio daquela festa. E nessa festa de 6 meses eles beberam. Aí o rei Xerxes abraçou com 120 províncias, com 120 príncipes, e ficou andando com ele dentro do reino. O pai conquistou isso aqui. Diz que na época custou sangue. Isso aqui também, nós temos que fazer um passo. Você tem que ver como que nós invadimos a cidade para trazer isso aqui. E foi mostrando tudo o que tinha que mostrar. Na hora que chega no último dia da festa, aí o rei, agora eu vou te mostrar uma beleza maior. Essa beleza todo mundo vai estagnar, todo mundo para de beber. Qual que é? Vasti estava em outro harém, a mulher dos outros príncipes fazendo outra festa. Ele junta 7 eunucos e fala assim: desce lá, traz Vasti aqui para desfilar para eles, porque eu quero mostrar minha beleza maior. Meu Deus do céu. E aí vem ele sem resultado. Eu procurei saber por que ela não quis ir, né? Rainha, disse lá na frente de todo mundo, como que ela não quis ir? Aí eu descobri que a coroa da Pérsia era grandona, e o traje da Pérsia era um traje grande, que cobria todo o corpo dela, não dava para expor a beleza dela, com toda aquela roupa. Então, ele queria que ela desfilasse sem roupa, e ela não aceitou. E um homem astuto, sagaz, chamado Memucã, porque Memucã significa astuto e sagaz. Memucã falou: rei, se essa moda pega, as mulheres não vão respeitar os seus maridos. O Senhor tem que fazer um decreto contra isso aí. E ele expulsou Vasti do palácio. E Memucã falou assim: olha, estou vendo que o senhor está triste. Passou 3 dias, Memucã foi visitar ele. Estou vendo que o senhor está triste. Por que o senhor está triste? Aí o rei fala: eu gostava de Vasti, eu estou sentindo a falta dela. E Memucã fala: por que você não elege as rainhas para casar? Separa no meio delas e casa com ela. Ele agradou da história de casamento e separou ali 400 rainhas, que futuramente seriam mulher do rei, né? E essas rainhas teve que passar por 12 meses de preparação. Tinha todo tipo de essência. Tinha na faixa de 120 essências que elas tinham que se habituar com elas. Eu, às vezes, com 3, 4, feliz, né? Bom demais a essência, o cheiro bom. E elas tinham que habituar com 120 essências. E o tempo foi passando. O tempo foi passando. E elas se preparando. E um certo dia, a Radassa chega até a presença do rei. Só que o que mais me impressiona não é a história, só a história de Radassa, de Esther, porque Esther significa estrela. Não é só essa a proporção deste nome, porque no passado, quem está entendendo, diga glória a Deus. No passado, o povo colocava o nome dos filhos como segundo aquilo que eles estavam pensando. Quem não lembra? Quando Noemi, ela largou a terra de Belém. Belém significa terra do pão. Ela desceu da terra do pão para viver numa terra onde era todo tipo de pecado e iniquidade acontecia. E quando ela chega lá, ela se engravida. E quando ela ganha o primeiro menino, ela coloca o nome dele de Elimeleque. O que significa Elimeleque? Derrota. Aí ela
engravidou de um outro filho, ela colocou o nome no filho de Malom. O que significa Malom? Doença. O que ela queria transmitir com aquela mensagem? Que na casa dela tinha derrota consecutiva, porque ela estava vivendo em uma terra que era estrangeira e que tinha prática de adorar Deus pagano. Por causa disso, enfermidade assolava a casa dela. Quem não se lembra de 1 Samuel capítulo 3, a derrota do povo de Deus pelos filisteus, quando um menino morreu e Finéias, que estava com mulher grávida esperando a sua volta em casa, morreu. Na hora que alguém traz o recado para a mulher dele, a mulher morre no parto, mas ela levanta a cabeça e fala assim: o menino vai chamar Icabote. O que significa Icabote? Lá se foi a glória de Deus, lá se foi a glória de Israel, né? Então, os pais de Radassa, quando foi tirado de Jerusalém, eles eram agricultores, e eles trabalhavam com plantas. Então eles ficaram encarregados para mexer com plantas. E o que significa Radassa? Radassa significa murta. Essa murta, ela era uma planta pequena, que na cabeça dela estava uma linda rosa, muito bonita, muito bonita. E ele se atraiu com essa rosa. Mas o que mais atraiu ele é porque ela deu um esgoto. E o que mais atraiu ele ainda é porque no jardim de Nabucodonosor tinha dessas flores, que ele era colecionador de flores rosa, começando de $5 até $50. Nessa época, essa planta valia $5. Mas quando ela passava na botânica, que ela era triturada, que ela era amassada, que ela era trabalhada, ela virava um óleo, uma essência, uma mirra, que ela valia $25 mil. Sabe o que eu quero te dizer? Às vezes você chega barato na casa de Deus, às vezes você não tem nenhuma qualificação na casa de Deus, mas no decorrer das aflições, das lutas, dos levantes, dos amassos daqui, das barreiras dali, das tempestades daqui, vai te amassando, vai te preparando, vai te frutificando, e você vai se transformando em uma rosa. Mas não é só isso que você transforma, você tem essência. Sabe por quê? Porque aonde o seu nome chega, alguém tem alguma qualificação por causa da essência que você carrega, por causa da magnitude que Deus colocou em você. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Antes o cachorro passava e lambia a boca de uns, antes alguém passava e apontava lá fulano de tal. Sabe por quê? Porque seu nome estava escrito na terra. E a Bíblia diz no livro de Jeremias 17:13: o nome de todos que me envergonham será escrito na terra. Mas sabe o que aconteceu? Depois que Jesus entrou na sua vida e te deu um banho de misericórdia, o seu nome saiu da terra e está escrito no livro da vida. Hoje eles não podem te aturar, mas eles têm que engolir seco e ver que o seu nome fez de você uma preciosidade. Pode perceber que você passa perto de alguém, o perfume é tão forte que você não gosta desse perfume. Mas e aí, sentiu? Sentir, eles vão ter que sentir. Pode não gostar, mas sentir o cheiro do perfume, ver a essência exalando, vai ter que ver. Sabe por quê? Porque isso aí é fruto do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. Você saiu da lama, Jesus tirou você do lamaçal e plantou você na botânica, trabalhou em você. É por isso que a essência está exalando. Eu queria até continuar, mas eu tenho uma coisa mais para te dizer aqui nessa noite. Deus está mudando duas chaves. Alguém bateu o pé e falou assim: não passa de 3 anos. Não passa de 3 anos, vai divorciar e vai morrer. Deus está assinando um decreto aqui nessa noite. Você vai exalar. Quem estava esperando você afundar, vai perder o rumo e não vai conseguir obter o resultado, porque Deus
aqui, porque meu tempo já se foi. Aquilo que eu não pude administrar através dessa mensagem, que o Espírito do Senhor Deus de Israel permaneça a falar no coração de cada um de vocês.